trazendo aí o crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 4898 de 65, uma legislação já bem antiga e que é bastante cobrada em prova, aí, principalmente na área policial e em alguns casos do Poder Judiciário. Beleza? Bom, abuso de autoridade, muito tranquilo de estudar. Trouxe aqui um mapa mental para vocês, bem esquematizado, bem tranquilo. Depois a gente vai fazer algumas questões, vocês vão ver que é muito tranquilo essa lei. Dá para gabaritar facilmente, tá? Bom, primeira coisa, quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? A lei prevê o funcionário público, a autoridade pública. Autoridade pública que ocupa cargo público, emprego público, função pública, civil ou militar. E, independentemente se é com ou sem remuneração, ela está no cargo, está na função militar, está no emprego público, a lei diz que é autoridade. Beleza? Trouxe até um comentário aqui, ó, bem tranquilo. Ó, uma questão que caiu em prova, tá? Depois eu tenho um materialzinho ali, vai estar escrito em que banca que caiu. Vamos lá. O particular não pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, salvo se praticar o fato criminoso em concurso com funcionário público e se tiver consciência dessa condição elementar. Gabarito correto, né? Em regra, realmente, o particular, em regra, ele não pode ser considerado sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, exceto se ele praticar em concurso com funcionário público e ele tiver conhecimento que aquela pessoa é funcionário público, para ele poder responder pelo crime como sujeito ativo do abuso de autoridade, tá? Aí eu trouxe aqui o artigo 5º, que ele diz lá, considera-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de qualquer natureza, civil, militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração, tá? Então, ficou bem tranquilo aí, sujeito ativo. E aí, quem é o sujeito passivo do crime de abuso de autoridade? A gente tem dois sujeitos passivos. Um é a vítima do abuso, o outro é o próprio Estado, né? Bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado são os direitos e garantias fundamentais e o regular funcionamento da administração pública. A gente vai ver, quando a gente estudar lá o artigo 3º e o artigo 4º da lei, a gente vai ver várias condutas lá que elas trazem uma sanção caso um direito fundamental do indivíduo seja cerceado, né? Então, por isso que a gente coloca o bem jurídico tutelado aos direitos e garantias fundamentais, principalmente os previstos lá na Constituição, tá? Quarta coisa que eu trago para vocês é a respeito da conduta. A conduta, ela só pode ser penalizada, só pode ser cometida na modalidade dolosa. Não há modalidade culposa prevista na legislação para o crime de abuso de autoridade. O que é culposo? É aquele praticado por imprudência, negligência ou imperícia, né? Estão lembrado lá do Código Penal. Então, a lei de crime de abuso não há previsão nenhuma, certo? Só a título de dolo a gente vai poder instaurar uma ação penal para poder processar e julgar um fato de abuso de autoridade, beleza? Tá. Aí, pegando o gatilho aí, a gente chegou na ação penal. A ação penal, ela é pública incondicionada. Ela não é condicionada à representação da vítima. A lei não traz essa possibilidade de ela ser condicionada. Ela é pública incondicionada. E aí a gente pega aquela mesma regra lá do processo penal, que se o Ministério Público não entrar no prazo, não estará a ação penal no prazo, aí cabe aí aquela ação privada subsidiária da pública, tá? E aí, o particular entrou com uma ação penal privada subsidiária da pública, o MP fica fora? Não, né? De acordo com a regra lá do processo penal, o MP depois, mesmo de instaurada a ação penal privada, o MP pode retomar, ele retoma a ser o titular do processo, tá? GCRIM.
Eu trouxe algumas coisas aqui, ó, que aplica a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque a pena máxima, depois a gente vai dar uma estudada nas penas penais lá, a gente vai ver que a pena máxima, ela não ultrapassa 2 anos. É pena de detenção e não ultrapassa 2 anos. E por isso se aplica ao GCRIM. E aí eu trago para vocês aqui que ela é uma infração de menor potencial ofensivo, ela aceita a transação penal, ela aceita a suspensão condicional do processo e não cabe prisão em flagrante, a termo circunstanciado, beleza? Vamos ver a observação que eu trouxe aqui, ó. Um gabarito, uma questão de 2015, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, prova de auditor. Conforme o entendimento do STJ, ao acusado do crime de abuso de autoridade, pode ser feita proposta de transação penal. Gabarito correto, porque cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo, tá? Bem tranquilo aí. Representação da vítima. Aí, pô, Anderson, você falou aí que o crime de abuso de autoridade, ele é uma ação pública incondicionada. E essa representação da vítima aqui, prevista na lei, tá? Já é pacífico isso, que essa representação que traz lá na lei de abuso, ela não é uma condição de procedibilidade. Ela tem natureza de quê? Notícia crime. É só uma comunicação do fato para a autoridade. E não é condição de procedibilidade para poder instaurar uma ação penal. É só uma notícia crimes. É só uma informação para a autoridade que o fato ocorreu. E quem é o destinatário aí dessa representação? A gente tem 2 destinatários. Um, o Ministério Público, que é o titular da ação penal para poder instaurar a ação penal pública incondicionada. O outro é o superior hierárquico da autoridade coautora, responsável pela aplicação para apurar e aplicar as devidas sanções administrativas, tá? Qual o requisito dessa representação da vítima? A lei traz 3 requisitos. Tem que ter a qualificação do acusado, tem que ter a descrição dos fatos com todas as circunstâncias. E ela há a previsão também de testemunha, no máximo 3. E se houver, então, ou seja, não é obrigatório. Se houver, no máximo 3 testemunhas, beleza? Bem tranquilo isso aí também, muito sossegado. Processo administrativo. Eu trago uma observação da lei, o seguinte, que ela fala que não poderá ser sobrestado para aguardar o término da ação penal privada, ou da ação penal incondicionada. O que quer dizer isso? Que a autoridade administrativa, ciente do fato, ele tem que apurar, tá? Ele tem que apurar, tem que julgar. Ele não pode ficar aguardando lá o juiz da execução penal, da execução da instância criminal, para poder depois ele iniciar um processo administrativo. Isso não pode, isso é vedado. Beleza? Então ele são instâncias independentes, ele tem que seguir a linha dele independente da outra. Beleza? Vamos ver aqui as sanções administrativas. Quais são? Destituição da função, demissão, demissão a bem do serviço público, repreensão, advertência e suspensão de 5 dias a 180 dias sem vencimento. Essas são as sanções administrativas, a 3Ds, né? 3D, que são o quê? Destituição, demissão e demissão. Aí o R de repreensão, A de advertência e S de suspensão. Bem tranquilo para decorar isso aí. Sanção penal. Quais são as sanções penais? A gente tem a multa, a gente tem a detenção de 10 a 6 meses, a perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública por um prazo de até 3 anos. Tá? Se a autoridade coautora for um policial, civil ou militar, ainda vai poder ter a pena de não exercer a função de natureza policial por um prazo de 1 a 5 anos. Aí eu faço um alerta aqui para vocês em relação à sanção administrativa e penal. As bancas, ela gosta de trocar isso aqui. Ela gosta de, por exemplo, trazer aqui uma demissão e falar que é uma sanção penal, quando não é. Ela é uma sanção administrativa. Ou ela pega e fala que a perda do cargo é uma sanção administrativa. Não, não é.
ela é uma sanção penal. Então tomem cuidado para você relacionar a sanção administrativa e não confundir elas com a sanção penal. A sanção penal são 3: a multa, a detenção e a perda do cargo e inabilitação para exercício de qualquer outra função pública por um prazo de até 3 anos. Tá? Aí eu trouxe aqui as prescrições. A multa prescreve em 2 anos e todas as demais elas prescrevem em 3 anos. Tá? Bem tranquilo isso aí. Então, prestem bastante atenção nessa parte aqui para não confundir sanção administrativa e sanção penal. As bancas adoram trocar isso aí. Beleza? Vamos aqui agora para algumas peculiaridades da lei de abuso. Tá? Ó, eu trouxe aqui tortura e abuso de autoridade. E aí, professor, se o crime for praticado de tortura e abuso de autoridade, a pessoa vai ficar sujeita às 2 leis? Vai ter concurso de crimes, um vai absorver o outro, como é que é? Aí eu trouxe aqui para vocês um esqueminha, ó. O cara praticou crime de tortura física, mais abuso no mesmo contexto fático, a tortura absorve o abuso, certo? Agora, se for uma tortura psíquica mais abuso, aí vai ter concurso de crimes. Então, para que o crime de tortura absorva o crime de abuso, é necessário que seja uma tortura física e que seja no mesmo contexto fático. Não há de se pensar em tortura num momento e abuso no outro. Então, ocorreu no mesmo contexto fático. Então, não houve o concurso de crime. Houve o quê? A absorção do crime de abuso pelo crime de tortura. Beleza? Depois eu tenho umas questõezinhas ali para a gente fazer. A gente vai ver realmente, vai ver exatamente o que está dito aqui. Crime de abuso com homicídio doloso. E aí, professor? Crime de abuso com homicídio doloso. Como é que fica? Eu trago para vocês aqui a competência, tá? A regra do artigo 78 do CPP. A competência para processar e julgar os 2 delitos, os 2, não haverá não vai haver a absolvição do crime de abuso, vai responder pelos 2, tá? E vai ser a competência lá do tribunal do júri, tá bom? Aí eu trouxe mais algumas competências aqui de julgamento, ó. Que aí você pega aí, professor, crime de abuso, qual é a competência? Justiça Federal e Justiça Estadual. Aí vai depender, ó, Justiça Federal. Quando violar interesse da União, competência da Justiça Federal. Exemplo, abuso praticado dentro da delegacia da Polícia Federal ou dentro do INSS. Então a competência vai ser da Justiça Federal. Nos demais casos, vai ser Justiça Estadual pelo local da consumação. Beleza? Aí, crime praticado por militar. Bom, crime praticado por militar, a competência vai ser da Justiça Comum. Tá? O cara cometeu o crime de abuso de autoridade, previsto lá na Lei 4898, Lei de Abuso de Autoridade. Esse fato, ele vai ser julgado na Justiça Comum e não na Justiça Militar. E aí, e se o crime de abuso foi em concurso? O crime de abuso em concurso com crime militar, né, lá previsto no Código Penal Militar, ele vai responder pelos 2. Aí vai haver a separação do processo. Tá? Um processo vai correr na Justiça Militar, para avaliar o crime militar, e o crime de abuso vai ser na Justiça Comum. Vai haver a separação. Beleza? Bom, essas são as disposições que eu trouxe para você, uma disposição geral do crime de abuso. No próximo vídeo, eu vou entrar aqui com vocês lá nos crimes que estão previstos no artigo 3º e no artigo 4º da lei. Beleza? Então aguardem o próximo vídeo aí que eu trago mais informações muito bacanas para vocês. E aí no final dos vídeos de abuso de autoridade eu vou trazer umas questões e vou colocar um PDF aí para a gente resolver. Beleza? Valeu!